Bom, o Excel, né? O Excel, então, permite a gente fazer o processo contrário a esse que a gente falou aí há pouco, né? Isto é, partindo do valor da estatística, né, T, a gente, então, consegue alcançar a probabilidade através dessa função do Excel aí, dist_t, tá? Ela funciona de uma forma semelhante àquela redução da distribuição normal, né? Uma transformação, aquela redução que a gente falou, né? Que era x menos a média dividido pelo desvio padrão, então você tinha um valor de z. Então tem alguma coisa semelhante com a t que a gente faz também, né? Ou seja, é semelhante transformar ou reduzir uma distribuição normal qualquer, aí eu coloquei uma normal geral aí, com x tem distribuição normal com média mid_x e variância sigma quadrado. Tá? Então, transformar a distribuição normal qualquer para a distribuição T de student pelo modelo de redução. Qual é o modelo de redução? Então, eu tenho essa transformação aqui. A distribuição, o valor de T vai ser obtido semelhante a outra, né? A média, o valor de x que eu tenho, o valor lá da variável, menos a média da variável, dividido pelo desvio padrão. Só que agora, esse desvio vai ser o erro padrão. Vai ser o erro padrão. E essa variabilidade, né, vai ser o sx quadrado, vai ser o sx dividido pela raiz quadrada dos graus de liberdade. Né? Os graus de liberdade funcionam aí mais ou menos com o tamanho da amostra, tá? Só que não é bem isso, porque senão ele vai dar uma distorção na hora da inferência. Tá? Essa formulação, né, ela é a mesma coisa dessa. Só eu tirar essa coisa aqui de baixo desse denominador e passar cá para cima, ela sobe multiplicando a raiz de ni vezes a mesma fração que tinha lá. Tá? Bom, agora, esse S aqui, esse S de x, né, que está aqui, e que estava lá naquela outra aqui em cima, né, embaixo, no numerador da parte desse outro denominador, que é uma razão, né, esse S, ele vai ser o desvio padrão da amostra, mas só que calculado com n-1. Tá? Eu acredito que vocês talvez ainda se lembrem de uma coisa que eu tinha falado quando a gente definiu, né, tanto a variância quanto o desvio padrão. E tinha uma coisa, especialmente quando a gente falou das funções do Excel, eu disse que tinha uma que seria o var_p e a outra que seria o var, né, para variância, ou então o desvpad_p e desvpad para o desvio padrão. É exatamente por conta disso. Vocês estão vendo que aqui a gente está num processo de inferência, né, buscando conhecer alguma coisa da população a partir da amostra. Então aí eu tenho que usar o estimador, o melhor estimador do desvio padrão, e ele é esse dividido por n-1. Tá bem? Bom, no exemplo que a gente trabalhou, né, suponha que esteja fixado um limite de tempo, tá, por exemplo, 0,61 segundo, né, que aqueles avaliados pela amostra, né, não devem ultrapassar para que sejam considerados rápidos o suficiente para satisfazerem um dos critérios de inclusão como participante de uma pesquisa. Tá bem? Agora eu não estou preocupado com a estimação do tempo médio populacional. Não, eu estou querendo selecionar algumas pessoas, eu preciso que elas tenham um desempenho nesse processo de avaliação, né? E esse desempenho vamos dizer assim, se não ultrapassar o tempo de 0,61 segundo, então essa pessoa passa a fazer parte da nossa amostra, da nossa pesquisa. Tá? Se passar disso, ela não
Quer dizer, não cumpre aquele critério de inclusão para ser pesquisado. Ok? Bom, então, com isso, a gente precisa perguntar, né, falando isso de outra maneira, quer dizer o seguinte: qual é a probabilidade de que um paciente desses 25 que foram selecionados na amostra venha a participar da pesquisa, né? Como a gente sabe, o tempo de resposta médio real, como a gente não sabe o tempo de resposta médio real, a gente tem que assumir que ele seja o que foi estimado pela média, pela amostra, né? Que foi o de 0,62 segundos, o tempo médio. Então a gente vai assumir isso como sendo o tempo médio real, né? Bom, como serão incluídos na pesquisa apenas os que alcancem no máximo o tempo de resposta de 0,61 segundos, né? O problema, então, pede para que se ache a probabilidade de que o tempo de resposta, o x, seja menor ou igual a 0,61. Dito em termos simbólicos, vai ser isso daqui. P, probabilidade de x, tempo de resposta, ser menor ou igual, a 0,61. Tá? Então a gente precisa achar essa probabilidade. Vamos lá, então. Então, para achar isso, ou seja, essa probabilidade é o que a gente vai perseguir então agora. Bom, a gente deve lembrar que a variável x, a gente tinha dito lá, a x tem distribuição normal na população, não é isso? Tá? Com parâmetros estimados pela amostra, né, com média de 0,62 segundos e variância de 0,0011 segundos quadrados, né? A gente tinha dado lá o desvio padrão, que era de 0,038 alguma coisa, né? 0,328. Essa aqui é a informação do desvio padrão, mas aqui eu preciso da variância, então eu elevo ao quadrado e tenho esse valor de 0,0011. Tá? Bom, então a variável x tem essa distribuição, é uma distribuição normal, que a gente disse que era normal na população, com média 0,62 e variância 0,0011, tá? Então essa é a nossa distribuição dessa variável x, ok? Bom, reduzindo o limite de 0,61 para a distribuição t, já que a amostra é pequena, é de 25, né, n igual a 25, né? Então, reduzindo esse limite de 0,61 segundo para a distribuição t de student com 24 graus de liberdade, daquela regra da transformação t, a gente obtém o seguinte valor de t, né? Então, o t observado nessa amostra é igual ao t com alfa de probabilidade, né, aquelas das duas caudas, e com esses graus de liberdade ni, que no nosso caso vai ser 24. Então eu vou ter o valor de x observado, ou seja, esse valor do indivíduo que tirou, né, tirou qualquer valor de tempo médio, o tempo médio dele, menos a média da variável, que seria 0,62, dividido por SX dividido pela raiz de ni. Tá? Isso daí vai nos levar aqui esse valor de t observado, né? Que vai ser, no nosso caso, t 0, o alfa igual a 0, alfa, né? Que é a probabilidade que eu quero, com 24 graus de liberdade, tá? Isso vai ser igual então ao 0,61, que é o x observado, né? Que é aquele que eu quero máximo de 0,61, menos a média 0,62,
e dividido então pelo desvio padrão da amostra, que é 0,0328, dividido pela raiz dos graus de liberdade, que é 24. Fazendo essas contas todas, no numerador vai ficar menos 0,01 e no denominador vai ficar essa coisa aí do 0,0067. Tá? Fazendo essa divisão, eu tenho então menos 1,49. Então, esse é o valor de T, né? Onde lá na esquerda eu coloco abaixo dele 0,025 de probabilidade, né, até esse limite inferior, que vai ser o intervalo. Tá? Então a gente conseguiu achar o valor de T. A partir desse valor de T, então agora eu tenho que calcular a probabilidade correspondente, e vai ser a probabilidade de que um desses pacientes consigam tirar tempo, fazer um tempo no máximo igual a 0,61. Tá? Bom, considerando que o Excel, né, não processa a distribuição, o dist-T, né, para valores negativos, então esse menos 1,49 não vai dar para fazer pelo Excel, a gente então faz, a solução tem que ser, vamos dizer, ajustada para que a gente consiga chegar ao que a gente precisa. Então, a coisa vai ser o seguinte: o que a gente chegou aí é que a probabilidade do T ser menor ou igual ao T observado, ou seja, de os valores de T estarem abaixo daquele 0,61, né, é o que a gente quer. Bom, agora, esse T observado foi de menos 1,49, tá? Mas eu não vou poder trabalhar com esse 1,49, tá? E por quê? Porque lá no Excel ele vai me dar as probabilidades com essa dist-T do valor, né? Do valor de, no caso aí, 1,49 para cima, ou seja, para valores superiores. Então, ele não usando os valores negativos, isso daí vai dar algum tipo de complicação. Então, ao invés de usar esse menos 1,49, eu uso o do outro lado, ou seja, eu pego o valor positivo disso. Então, vejo qual é o valor absoluto, o módulo desse valor, né, de menos 1,49, aqui módulo de menos 1,19. Então, isso vai ficar sendo, e quando eu faço isso, vocês observem que eu troquei o sinal aqui. Probabilidade de T ser menor ou igual a menos 1,49, que eram aqueles tempos rápidos, né? É ao contrário, quando eu vou passar isso para o outro lado, pelo valor absoluto, pelo lado positivo, eu troco esse sinal de menor ou igual por maior do que. Tá? Então, ao fazer isso, eu vou então ficar finalmente com essa visão. Vou precisar encontrar a probabilidade do T ser maior que 1,49. Ok? E agora a dist-T lá do Excel já consegue trabalhar, porque eu levei o valor para ser um número positivo. Ok? Bom, então aqui embaixo está indicado, né, a preparação, né, do Excel para valores negativos. Então a gente faz esse tipo de coisa. Bem? Bom, aí a gente chama no Excel aquela caixa da função dist-T. Tá? Chamar nessa caixa da função dist-T, ela vai abrir onde, com essa perspectiva, de eu precisar preencher esses três campos aí. Tá? O campo primeiro é o campo do X. Tá? Esse X deve ser preenchido então com aquele valor de T. No nosso caso é 1,49, tá? Já tomado pelo lado positivo. O outro campo, que é o grau de liberdade, né? Graus em underline liberdade, a gente preenche com o número de graus de liberdade da T de estudo de que a gente está trabalhando. No caso aí, 24 graus de liberdade. Tá? E o último campo, que é o campo das caudas, né?
ele deve ser preenchido com o valor 1 para que se obtenha o valor de probabilidade da cauda superior, ou seja, o que está além de 1,49, tá? Dessa distribuição T conforme tabela distribuída, que é o que eu vou mandar para vocês. Agora, se vocês eventualmente quisessem a cauda inferior, ao invés de se vocês quisessem as duas caudas, tanto a superior quanto a inferior, juntas, né? E a probabilidade seria de 0,05, a gente então colocaria aí, ao invés de 1, a gente escreveria o número 2, tá? Mas no caso aí eu só preciso de uma cauda, então eu ponho 1 de valor aí para esse terceiro campo, ok? Bom, usando então agora a dist T do Excel, considerando que o Excel não processa T negativos e como para valores positivos o resultado vai ser esse aí, dist, né, do T observado, grau de liberdade e 1 de cauda superior, no caso, né, de uma cauda só que a gente quer superior. Isso é a probabilidade dos T's serem maiores do que T observado, ou seja, os T's que superam 1,49, o valor de T 1,49, que está para cima disso, né? Mas como precisamos, na verdade não é o que está para cima, a gente precisa do que está para baixo, né? Como a gente precisa de T menor do que T observado, devemos então escrever na planilha a seguinte situação: dist T, no lugar de T eu coloco o valor absoluto de T, né, ABS de T observado, ni grau de liberdade e 1 que é só uma cauda, tá? Com os dados do nosso problema, né, a gente vai ter esse dist T 1,49, ponto e vírgula, 24, ponto e vírgula, 1. 24 graus de liberdade e 1 que é para dizer que é do lado como é que eu diria? O lado, um lado só, uma cauda só, né? E isso daí nos daria o quê? Esse resultado de 0,0746, ou seja, é o que está além do 1,49, tá? Essa é o que ela vai me dar, a probabilidade de estar além do 1,49, tá? Bom, mas como eu preciso da probabilidade do x ser menor do que, ou igual no máximo, né, a 0,61, isso aí vai ser igual ao quê? A probabilidade do T observado ser menor do que ou igual a menos 1,49, que é a outra rabeira daquilo que a gente achou lá em cima, que vai ser o próprio 0, né? Isso aqui vai ser o próprio 0,0746, tá bom? Então é essa a probabilidade que eu tenho de que um paciente da amostra consiga fazer parte da pesquisa, ok? Só a título de curiosidade, esse critério é bastante restritivo, porque se eu multiplicar 0,0746 pelos 25, eu só vou obter um paciente. Só vou conseguir selecionar um paciente. Vai dar 1, alguma coisa, 1,6, 1,8, qualquer coisa disso. Mas eu não posso selecionar metade de paciente, tá bom? Ou partes de paciente. Então, o único inteiro que vai estar aí é o 1. Então, desse tudo, dos 25, ele só vai selecionar, a probabilidade de selecionar 1 é essa daí. Ok? Agora, se eu quiser relaxar um pouco mais isso, né, ao invés de botar o tempo de 0,61, né, como tempo máximo para selecionar lá no critério de inclusão, aí eu posso, sei lá, eventualmente alterar isso, mas essa alteração não deve ser porque você está precisando de mais amostra, né? Deve ser porque você
pode ajustar os parâmetros do fenômeno para aquele novo valor e não ficar ajustando para arranjar mais gente, tá? Porque senão aí você modifica o teu modo de encarar o fenômeno, tá bem? Bom, isso aí é o que eu queria falar da distribuição T, né, como a grande alternativa que o student, né, o Gosset, ele trouxe para a gente para trabalhar com amostras pequenas, né, que dão muito, vamos dizer, então, muita distorção se você usar como se ela fosse grande amostra, ou seja, usar a distribuição T para fazer, quer dizer, as inferências que eu faço para a população usando a T, se a amostra for pequena, eu vou criar distorções nessas inferências. Tá? Então eu devo usar a distribuição T para, né, minimizar essas distorções, ou seja, para ajustar a inferência àquilo que ela deve ser. Tá ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido, né, essas ideias todas, né, e essas duas formas de tratar a distribuição T, quer dizer, uma saindo de uma parte chegando para outra, que é usando o INV-T, e a outra fazendo o processo inverso, ou seja, saindo do valor de T para chegar na probabilidade. Tá? Tá bem? E dando vamos assim, como é que diz? De prêmio ou de bônus essas informações sobre a inferência de intervalos de confiança. Tá? Isso é importante e a gente aproveitou esse momento para já discutir um pouco dessas ideias. A gente vai procurar fazer de uma forma mais formal e teórica mais à frente, mas a ideia básica é essa daí. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.